ao Senhor. Agora, amados irmãos, nesta comunhão, vamos esperar que o Senhor nos mande a palavra. Irmão tem a palavra, irmão Bruno? Irmão Rodrigo, tem a palavra? Glória ao Senhor. Amados irmãos, se você tem uma Bíblia, peço que abra no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Glória ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 9. Iremos ler os versos 1 ao 3. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor entre nós mais uma vez. Palavra que o Senhor tem nos despertado, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham há tantos dias, há tantos cultos, famílias, pessoas, rostos que por certo nunca nos encontraremos pessoalmente, mas na comunhão gerada nas transmissões do culto, nós temos uma certeza que um dia nos encontraremos no trono da glória de Deus. E por esta comunhão o Senhor nos desperta neste culto, nesta parte onde dá-se início à narrativa histórica da vida do rei Saul. O rei Saul, amados irmãos, era filho de uma família comum. É certo que está transcrito aqui que era uma família de pessoas fortes, tinham força física, mas eram pessoas comuns. Saul era um jovem que, obedecendo ao seu pai, saiu a procurar as jumentinhas que haviam se perdido. Convido a todos os irmãos que possam, na medida do possível, ler as Escrituras nesta primeira parte do livro do profeta Samuel, que é uma narrativa muito bonita, muito bela. E oxalá que na interpretação dos textos bíblicos o Senhor é poderoso para falar com a tua alma também. Porque a comunhão que nós buscamos do Senhor, o Senhor encontra uma maneira de visitar o seu povo, de falar com os teus filhos, as tuas filhas, quando você menos espera. Então, seja no momento antes de você dormir, no momento que você tenha um tempo para fazer uma adoração sincera ao Senhor, leia as Escrituras, leia esta parte, primeira parte do livro do profeta Samuel. E eu tenho certeza que o Senhor desvendará muitos mistérios, mas reconfortará também o teu coração. A palavra do Senhor hoje narra a história de um jovem reconhecido por sua força e beleza. Entretanto, este jovem não se fazia forte por sua condição física. Antes, ele tinha a vida dele em
respeito à sua família, aos seus pais. Irmãos, o Senhor, Deus, separa os meninos para uma boa obra na terra. O Senhor Deus separou Moisés, preparou que ele tivesse uma educação especial desde a infância dele. O Senhor Deus preparou que Josué que acompanhasse Moisés desde que ele era um jovem, porque o Senhor já vai preparando desde quando nós menos esperando a nossa vida para sermos ministros, para sermos homens e mulheres, ordeiros e pregadores do Evangelho, ministradores das boas novas, ministradores do Evangelho de Jesus Cristo. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se manifesta somente sobre uma tribuna, de trás de um púlpito. É no nosso dia a dia, é no nosso comportamento, é na maneira como nos relacionamos com os nossos familiares. Ali nós já devemos dar bom testemunho e ali o Senhor já vai se usando de nós. Mas, irmãos, o Senhor se usa dos homens, das mulheres, nos livros transcritos na Bíblia, desde que eles são jovens, eles já são preparados. Josué, Samuel, Saul era um jovem, Davi foi ungido rei, jovem, Salomão foi ungido rei, jovem. O Senhor Jesus é Deus encarnado, então não falaríamos dele, porque ele desde a eternidade ele é Deus. Mas os apóstolos todos admoestaram, evangelizaram desde uma idade jovem. E por que o Senhor nos prende, irmãos, neste assunto, neste culto? Porque o Senhor quer falar com algum jovem que nos assiste, por alguma família que nos acompanha, que desde que nós fomos gerados, o Senhor já tem um plano para cada um de nós nesta terra. Então não importa se estamos em caminhos errantes, não importa se estamos afastados da comunhão da igreja em que frequentamos, o importante é que os planos do Senhor permanecem sobre as nossas cabeças. Então, neste culto que nós estamos, que você está recebendo essa palavra, amado irmão, o Senhor vem e te anuncia: Saul se perdeu no curso da missão que foi confiada a ele. Entretanto, ele foi ungido para aquela missão. O livre-arbítrio que está em nós faz com que às vezes nos desviemos dos caminhos que o Senhor requer para as nossas vidas. Por isso que nós devemos ter sempre comunhão com o Senhor. Comunhão quando acordamos, quando nos relacionamos com a nossa família, quando nós admoestamos os nossos filhos, quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, quando nós estamos falando com alguma autoridade, quando nós estamos diante da Irmandade, quando estamos anunciando o Evangelho, quando nós estamos numa roda de amigos. Irmãos, a comunhão se faz necessária em todos os momentos da nossa vida. É fato que tem dias que você é atormentado, você é desafiado, parece que o mal fica querendo te tirar do teu ponto de equilíbrio. Nesses momentos, recorra ao teu Senhor, feche a tua boca, se feche no teu quarto, busca o Senhor em oração, porque as coisas passam e a paz retorna a dominar, a governar a tua vida. Amados irmãos, hoje a narrativa que o Senhor nos despertou não é de um velho, não é de um homem avançado em idade. Hoje a narrativa
é de um homem comum, um homem belo e forte, um jovem cheio de beleza, cheio de força, alto, mas que era obediente ao Pai. E quando você lê as Escrituras, que eu te convido que você continue lendo, você verá que quando ele sai para buscar as jumentas que haviam se perdido, o Senhor já despertou o profeta na outra cidade, que ele receberia aquele jovem e que deveria ungí-lo para constituí-lo como chefe do exército. Olha que coisa, irmãos. Como pode um jovem ser constituído por uma ordenança tão importante como dominador de um exército, de uma nação? Como seria isso possível se não fosse o plano de Deus na vida dele? Irmãos, os planos do Senhor para a tua vida não são justificáveis perante a sociedade que nós estamos inseridos. Irmãos, desde a tua infância, desde a tua mocidade, desde os tempos em que você brincava na rua com os teus amigos, os planos do Senhor já foram constituídos na sua vida. Desde quando, minha irmã, você era uma criança que brincava de casinha, que brincava de pique-esconde na rua com os teus amigos, na sua mais inocente vida, já havia um plano de Deus constituído para a tua vida. Então não tenha o teu momento como que tivesse tudo perdido, como se estivesse tudo destruído. O Senhor que fez, que planejou, que já escreveu a tua história desde a tua infância, permanece contigo hoje e permanecerá contigo todos os dias da tua vida. É assim que o Senhor escreve a tua história. Então tenha paz no teu coração, que as suas mãos sejam prontas a abençoar, que as suas mãos sejam prontas para reunir, porque o que o Senhor tem para a sua vida, para a minha, para as nossas vidas, não é, irmão, um plano feito de qualquer maneira, não são projetos rabiscados num papel, aonde se faz um rascunho e depois vá para a mão de um desenhista, de um projetista, de um arquiteto, e ele coloca todas as formalidades naquele desenho, e depois vai para a mão do engenheiro, que constitui uma obra perfeita. Não. Na tua vida não tem rascunho, meu irmão. Na tua vida tem um projeto pronto e está em pleno desenvolvimento nas mãos do Senhor. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar no Deus que fez os céus e a terra. Não importa se na tua direita, na tua esquerda, as coisas não estão da maneira como você queria. Não importa se por um momento você está se sentindo sozinho. Não importa se por um momento você está desamparado. Tampouco se as portas se fecharam para você. As portas que se fecharam serão abertas. O deserto em que você se encontra, o Senhor fará florescer. Tenha a tua mão pronta para abençoar. Tenha a tua mente pronta para querer bem os teus irmãos, para querer bem a sociedade em que você está inserida, a irmandade em que você é congregada. Não importa se por algum momento você parece que está havendo desunião. Muitas igrejas nessa pandemia têm se transformado de alguma maneira, porque os irmãos, os pastores, os presbíteros das igrejas não têm mantido o contato físico com as igrejas. Mas, irmãos, releve e busque comunhão com Jesus Cristo. Refaça as pontes que foram destruídas por esses tempos de afastamento. Busque comunhão e união com os teus irmãos. Não olhe à direita nem à esquerda, mas busque comunhão com aqueles que deram a mão para você no início da tua caminhada.
O Senhor colocou você no meio deles para que houvesse comunhão, porque eles te ajudarão a alcançar o trono da glória de Deus. Você tem responsabilidade com o teu líder de ajudá-lo a manter a comunhão com a igreja, para que ele também possa alcançar a salvação da alma dele. Porque quem preside é servo. Quem está na igreja ajuda a quem está na presidência a também ter comunhão com a igreja e com Jesus Cristo, irmãos. Nos desprendamos das dificuldades momentâneas. Os planos do Senhor para as nossas vidas está escrito, está pronto, está em bom termo. E não ficará um pedaço deste projeto pela metade. O Senhor cumprirá as promessas dele na tua vida, fará de ti uma obra perfeita para que a terra, para que os teus possam testificar em pé a vitória que o Senhor colocará nas tuas mãos. Esta é a palavra, amados irmãos, recebemos ela como vinda da parte de Deus. Hoje o Senhor nos trouxe a lembrança, a história de um rei, do tempo em que ele foi escolhido. Então, não que os nossos caminhos não se transgridam pelo livre-arbítrio que é em nós, mas que possamos ter a nossa mente, as nossas obras, as nossas mãos, os nossos braços, a nossa força física voltada para fazer uma boa obra e agradar ao nome do Senhor. Se falharmos, porque falhamos. Se errarmos, porque erramos, é fato, erramos todos os dias. Mas tivermos nosso coração sincero e confessarmos as nossas faltas ao Senhor, o Senhor não irá desfazer os planos de benção que tem nas nossas vidas, estará nos nossos caminhos todos os dias e ao final nos colocará no trono da glória dos céus. Por essa parte, irmãos, recebamos essa comunhão dessa palavra e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Agora, queridos irmãos, vamos agradecer este culto, a esta comunhão tão boa que o Senhor nos colocou, agradecendo em oração, de joelhos prostrados. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Amado Deus, Pai de infinito